Essa é uma aula da disciplina de emergência do curso de graduação em medicina da Univale, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre emergências dermatológicas. A gente brinca, né, que todas as doenças dermatológicas são uma emergência, porque se não tratar rápido, cura sozinho, mas é brincadeira. Existem, né, algumas doenças dermatológicas que vão chegar no pronto-socorro, a gente precisa saber, a gente precisa tratar. Uma delas é o herpes zoster, né? Então uma reativação da varicela, paciente que se apresenta com pródromos 2 dias, né? Então prurido, uma dor, e depois tende a ter o quadro característico, que são essas lesões, né? Que pegam um dermátomo, então via de regra não atravessam a linha média, ficam bem restritas à área do nervo, então são bastante dolorosos, bem características, né? O cobreiro é um quadro bem característico no paciente rígido. Pacientes imunocomprometidos, essa, né, ficar só no dermátomo não acontece, então pode ter o herpes zoster de uma maneira diferente, essa reativação aí, e não ter essa apresentação típica. O tratamento se baseia principalmente no controle da dor. Esses são pacientes que eles estão com uma inflamação no nervo, literalmente. Isso dói muito. Então, ele vai utilizar anti-inflamatório, vai utilizar opioide, e o tratamento, antes de 72 horas, a gente pode utilizar o aciclovir. É uma dose relativamente alta, né? 800 miligramas, 5 vezes por dia. O principal problema é que no SUS a gente não tem o comprimido de 800 miligramas, tem só o comprimido de 200, então acaba dando 20 comprimidos por dia para esses pacientes, então é uma pasada de comprimido, mas existem apresentações de 800 que facilitam bastante a vida do paciente, né? Um comprimido 5 vezes bem mais fácil do que 20 comprimidos por dia. Nos 3 primeiros dias, esses pacientes tendem a ter uma melhora. É bastante importante tratar esses pacientes, o controle da dor, porque são pacientes que tendem a ter dor crônica. Então, o paciente que teve o herpes zoster, ele pode continuar com bastante dor aí por meses, anos. Então, é uma doença bastante chata de tratar e é uma inflamação do nervo, né? Então, dói mesmo. Outra doença dermatológica que é importante na emergência é o Stephen Johnson, ou NET, né? Necrólise epidérmica tóxica. Então, basicamente é a mesma doença, só que se pega menos de 10% da superfície corporal, a gente chama de Stephen Johnson. Se pega mais do que 30, é a NET. Entre 10 e 30, não tem um nome, fica no limbo. Então, via de regra, é um paciente que teve uma exposição a uma droga, uma medicação principalmente, e depois, né, 3 a 7 semanas depois da exposição, começa a ter pródromos, começa a aparecer bolinhas e a pele começa a se desfazer. Então, como se fosse uma queimadura mesmo. A pele vai abrindo e vai ter a confluência dessas bolhas, vai diminuir a quantidade de pele saudável, assim como uma queimadura extensa. Então, as complicações são as mesmas complicações da queimadura, né? Os pacientes estão mais suscetíveis à infecção, perder líquido, e o tratamento vai ser com prednisona, ciclosporina, mas principalmente vai precisar de UTI, vai precisar, esses pacientes vão ter um cuidado intensivo e prolongado. Então a gente precisa reconhecer e não perder o timing desses pacientes, porque eles podem evoluir de uma maneira muito ruim, assim como um grande queimado, né? Então, pacientes que a gente tem que pensar e iniciar o tratamento assim já na emergência. Outras doenças dermatológicas, né, ou da pele que se apresentam, a gente vai discutir na aula de infecções, então a meningococcemia, né, que é uma doença, a meningite, que se apresenta e tem lesões de pele que são muito características que a gente vai pensar. Então, existem outras doenças sistêmicas com manifestações cutâneas. Então, essas aqui são as principais doenças cutâneas mesmo que a gente vê na emergência e se preocupa. Além disso, erisipela, celulite, fascite necrotizante, a gente discute em outra aula.
e as queimaduras em si também na aula de queimadura. Então, de dermato mesmo, a gente pensa mais nessas duas, Stephen Johnson e NET e a herpes zoster. E nos vemos na próxima aula.